ontem, durante o dia, qual é o modo que está aparecendo aqui em cima da tela de vocês? Tá só o D ou tá aquele SD ou regressão? O que está aparecendo aqui em cima, nessa barrinha de símbolos que tem na parte de cima da calculadora de vocês? Ainda está no modo Stat, só o D, certo? Então, tá só o D caso você tenha voltado para o modo de cálculo, né? Então, isso vai acontecer. Então, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que eu vou fazer um cálculo estatístico, eu recomendo, se você não quer ficar na dúvida se tinha alguma coisa na memória da sua calculadora, resetar a calculadora toda. Então, eu sugiro que vocês resetem a calculadora de vocês. Algumas calculadoras com visor natural, elas costumam armazenar, tá? Só que aí tem que dar uma olhada no manual certinho, porque se eu não me engano, se eu mudar de modo estatístico para modo de cálculo, se eu não me engano, o que estava no modo estatístico, ele apaga da memória. Mas por via das dúvidas, eu sempre gosto, quando eu vou armazenar alguma coisa na minha calculadora, limpar tudo que tiver de informação por ali, certo? Então, como é que a gente faz para resetar? Eu vou lá na minha calculadora onde está o botão de clear, no meu caso aqui, tem gente que eu acho que o botão de clear é em cima do 9. Então, eu vou apertar Shift Clear para acessar o clear que está em amarelo, e eu vou deletar tudo. Eu poderia deletar só o modo ou só a memória da letra M, tá? Mas eu sempre prefiro deletar tudo. Então, eu vou deletar tudo, igual. Conseguiram resetar a memória da calculadora de vocês? Limparam tudo? Vou fazer de novo. Shift Clear, no meu aparece 3, então eu aperto 3 para limpar tudo, igual para resetar. Certo? Então, resetamos a memória. Aqui em cima tem que estar aparecendo só um D, porque é como a calculadora reinicia quando a gente limpa toda a memória. Então, para ver se vocês lembram como é que a gente faz aqueles cálculos estatísticos, eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo aqui, ó. Fizessem não, né? Fornecessem para a calculadora essas informações e extraíssem todas essas medidas aí que a calculadora está pedindo. Então, tá dando para enxergar bem os números que eu quero que vocês insiram? 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54 e 52, certo? Eu quero que vocês adicionem esses dados. Então, primeiro tem que colocar a calculadora no modo estatístico, que eu ensinei ontem. Primeiro, colocar no modo estatístico, né? Segundo passo, inserir os dados. E aí, dependendo da calculadora, a gente vai usar ou o botão de memória mais, ou vai completar aquela tabela que vai aparecer na tela da calculadora de vocês. Inserir dados. E depois a gente vai recuperar as medidas. Essas variáveis que estão aqui, eu posso chamar isso de medidas estatísticas, certo? Então, eu vou recuperar as medidas estatísticas. Então, são esses 3 passos que estão aqui. Só uma correção, eu acho que ontem, quando eu fui escrever desvio padrão, eu escrevi errado, tá? Na hora que eu fui escrever aqui os modos, eu corrigindo ontem com meu marido, que sabe um pouco mais de inglês que eu, sabe bem mais inglês que eu, é standard. Oi, João? É com D, standard. É com D. Eu sempre fico eu confesso que eu sempre fico na dúvida, e esse deviation também, porque tem palavras em inglês que a gente não fala o S, tipo IO, a gente escreve easily, mas não fala o S. E aí eu sempre fico na dúvida, mas aí ontem eu fiquei com aquilo atrás da orelha pensando assim, eu acho que tá errado. É com D. Eu sempre tenho dúvida no final, se é com D ou com D, tá? Então, standard de padrão é com D no final. Deviation é sem S. Não tem problema a gente errar. É importante a gente corrigir depois, então tá. Bom, então vocês podem fazer isso para mim, acionar o modo estatística da calculadora de vocês e recuperar essas 6 informações que ele está pedindo aí. Desvio padrão da amostra, desvio padrão da população, média, número de elementos que a minha série de dados tem, somatório dos x e somatório dos x quadrado. Todo mundo lembra como é que coloca a calculadora? Vamos fazer em partes. Todo mundo lembra como é que faz para colocar a calculadora no modo estatístico? Sim?
Conseguiram colocar a calculadora de vocês no modo estatístico? Então, eu vou colocar a minha, né, já que vocês já sabem como fazer. Modo primeiro. Modo SD, então SD é o 2, ou stat, né, para quem está escrito stat. Quem tem a calculadora natural fica fácil. Quem tem essa calculadora com visor que não é natural, lembra como é que faz para inserir os dados? Sim, não? Agora é a hora de dizer. Inserir os dados, a gente usa ou o botão do Memória Mais, ou uma tabelinha lá que tem que ir completando. Conforme vai passando, o pessoal vai ficando mais quietinho. Todo mundo está colocando os dados aí nessa sequência de dados na sua calculadora? Só para eu saber, senão eu faço ali mais uma vez. Sim? Então tá. Então eu vou esperar vocês colocarem os dados. Estou digitando aqui os dados. Beleza. Então, vou inserir vocês colocarem os dados. Deixa eu só escrever quais são as medidas que a gente quer. Vou fazer na ordem ali. SX, sigma X, número de dados. Ah, obrigada, João. Número de dados. Era a média primeiro. Média. Então, vamos esperar os colegas colocarem ali para ver se vocês sabem, vocês conseguem colocar os dados e recuperar. X e o somatório dos x ao quadrado. X é cada xi, né? A gente denota como sendo cada um dos dados da minha série, certo? Então, por exemplo, esse 55 seria o x1, o 54 seria o x2, é o número de termos ali que a gente tem na nossa série. Tá? Somatório dos x é somar cada um deles ao quadrado. 55 ao quadrado, mais 54 ao quadrado, mais 51 ao quadrado e assim por diante. SD, o O está fazendo o papel do sigma, imagino. N, isso. Somatório dos x. E o E está fazendo o papel do somatório. O E está fazendo o papel do somatório, não tem problema. Vamos esperar os demais colegas inserirem os dados. E eu já volto que eu vou pegar gelo. Tudo bem. Eu vou inserir o primeiro dado, para quem por acaso não lembra, fazer comigo. O primeiro dado é 55. Então, 55, memória mais. Inserir o primeiro dado. 54, memória mais. 51, memória mais. Bateu as respostas? Somatório dos x ao quadrado. Acho que aí sim. Parei no 3. Então, deixa eu fazer o meu para mostrar aqui na tela. 55, 53, 53, 54 e 52. Certo? Então, o João e o Manuel colocaram ali. Vamos ver se os demais conseguem terminar também. Inserir os dados e recuperar as informações que a calculadora fez. Qualquer coisa me dá um grito aí que a gente verifica. A princípio, eu acho que deve estar certo, porque os dois colocaram a mesma resposta, então deixa eu anotando. Deu mesmo, Erika? Conseguiu mesmo colocar? Certeza? Colocar e recuperar? Se deu mesmo, legal. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar. O SX deu 1,40. Eu vou arredondar com 4 casas, tá? Então, 7,9 aproximadamente. O sigma X deu 1,31. 70, tá? Porque o 69 depois vem um 5, então eu arredondo para 70 aproximadamente. A média... Cadê a média? A média tá ali embaixo. A média de todo mundo também deu 53,375. Média. O N é o número de pontos, então a nossa série tem 8 pontos, né? Caso eu esqueça, eu não preciso contar. A calculadora também fornece isso. O somatório dos x deu 427 e o somatório dos x ao quadrado deu 22.805.
redondinho, porque é todo mundo inteiro, então quando eu fizer o quadrado, continua sendo inteiro. Certo? Então, esse é aquele cálculo estatístico que a gente viu na aula de ontem. Esse é um exemplo do manual da Cássio, tá? Inclusive, ele está resolvido aqui, ó. Então, as medidas que vocês me passaram estão todas aqui, ó. Certo? Todas as medidas estão aí porque ele está resolvido aqui no manual da Cássio. Então, uma das vantagens, né, uma coisa interessante do manual é que ele tem esses cálculos resolvidos. Ele tem os exemplos e tem a sequência que você precisa fazer para inserir os dados, por exemplo, certo? Então, eu vou deixar essa paginazinha, já que ela está resolvida, eu vou colocar ela ali na nossa sequência de slides para depois eu disponibilizar ali junto com vocês. Eu acho que eu não queria pegar essa página aqui, eu queria duplicar ela. Porque aí o manual fica ainda ali, se eu precisar dele, ela tá por ali ainda. Ok, então começamos a nossa conversa de hoje com esse exemplo de cálculo de média e desvio padrão, aí as medidas que a nossa calculadora faz, certo? Gustavo, deu certo a sua conta? Você ficou quietinho? Deu? Então tá, importante aí, não que você escrever não tem problema, mas que vocês tentem fazer e verificar se deu certo o cálculo, certo? Então, isso foi o que a gente discutiu na aula de ontem. Eu queria relembrar, na verdade, discutir, porque eu tô meio confusa aí entre turma 1 e turma 2, um detalhe que alguém me perguntou ontem com relação a essa vírgula que tá aqui em cima. Eu cheguei a explicar para vocês qual é a função dessa vírgula que tá aqui, essa que tá em cima do delete. Sim, não? Eu não lembro, não. Não, né? Eu não expliquei para vocês. Porque é só para evitar confundir, tá? A minha calculadora, ela tá toda em inglês. Isso significa que, como separador de decimal, ela vai usar o ponto. Tanto que é o ponto que aparece aqui no teclado numérico da calculadora quando eu quero fazer um número decimal. Então, por exemplo, eu quero fazer o número 1,5, 1,5. A entrada é usando o ponto e a saída também é com ponto, porque a calculadora está em inglês, certo? Mas a gente precisa lembrar que, em português, o nosso separador de decimal é a vírgula. Então, quando você estiver fazendo um cálculo e for responder na prova de vocês, sempre usem a vírgula como separador decimal, porque se você colocar ponto, está errado, tá? No português do Brasil está errado. Então, esse ponto que está nesse lugar do meu teclado numérico, que é esse ponto que está aqui embaixo, é o que a gente usa como separador decimal, certo? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, 5,2 ou 5,2 mais 1,3, eu vou fazer essa sequência de cálculos que está aqui. 5, então eu vou apertar ponto, mas eu tenho que entender que isso é uma vírgula, é um separador decimal. 5,2 mais 1,3. O resultado é 6,5, mas eu tenho que lembrar que, como eu estou no Brasil, eu tenho que entender que esse número é 6,5, é um número decimal, onde 5 ali faz parte dos algarismos decimais desse número, certo? Isso eu acho que fica claro para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, quando eu compro uma calculadora da Cássio que é vendida no Brasil, por exemplo, tá? Eles já têm a opção de colocar essa vírgula, ó. O desenho é diferente, vou colocar uma do lado da outra, ó. Os modelos mais simples ou mais antigos têm ponto. Os modelos mais novos já vêm com a vírgula, justamente porque é um separador de decimal e no Brasil a gente usa vírgula. Então eles só trocam aqui o botão quando eles vão vender para cá. Eles sabem que estão vendendo para o Brasil porque eles estão me enviando uma calculadora que está em português. Essa está em português, ela está configurada em português, quer ver? Ó? Se eu apertar o menu... não, acho que está em inglês aqui. Qual que está em português? Minha outra. Essa aqui. Deixa eu ver os modos dela. Eu acho que eu mudei. Ontem estava escrito tabela. Não sei o que eu fiz. Deixa eu ver, setup.
Dá para definir o idioma isso aqui? Ah, dá para definir a linguagem aqui, ó. Dá para definir a linguagem, ó, português. Então, eu consigo setar em português, quando eu aperto o menu aparece calcular, complexo, base N, matriz e assim por diante. Que eu lembrava que ontem eu tinha visto isso, estava em português. Certo. Então, independente de uma calculadora mais recente ou não, nessa posição aqui do teclado numérico, digamos assim, da minha calculadora, esse símbolo significa separador decimal. Ele é um ponto, mas a gente tem que entender que esse cara está fazendo o papel de uma vírgula, certo? E aí eu posso me perguntar o seguinte, bom, mas tem uma vírgula na minha calculadora? Tem uma vírgula nessa região da calculadora aqui, ó, que é a região que, digamos assim, aqui está a parte numérica e aqui estão a parte das funções da calculadora, esse bloco de cima, certo? Então, a minha observação com relação a essa vírgula é só o seguinte, essa vírgula aqui não funciona como separador decimal, e é isso que vocês precisam saber, que ela não pode ser usada como vírgula na hora de escrever o número, tá? Por exemplo, se eu fizer 5.2 e apertar igual, ele vai entender que esse número é 5.2 e vai conseguir fazer conta com esse número. Façam aí na calculadora de vocês o seguinte, 5,2 com essa vírgula, para quem tem a vírgula no teclado, e aperta igual. O que acontece quando vocês apertam igual? Quando vocês usam a vírgula e aperta igual. Dá erro. Dá erro. A sua nem tem vírgula, né, João? A minha é igualzinha essa sua aí. Desse jeito. Nesse caso, tem o ponto e tem aquela vírgula. Tem também? Ah, tá. Eu achei que não tivesse. É porque a minha é um pouquinho diferente da tua. Dá erro, não dá, pessoal? Se eu colocar 5,2, dá erro. Dá erro de sintaxe, tá? Então, o que acontece? Essa vírgula de baixo do teclado numérico, ela é sim um separador decimal. Ela faz o papel de separador decimal, só que a gente, como usuário da língua portuguesa, tem que entender que esse número, por mais que ele responda como ponto, a gente tem que entender isso como vírgula. Essa vírgula de cima, ela não faz o papel de separador decimal, tá? Ela faz o papel de separador de dados. É quando eu tenho uma função na minha calculadora que precisa de mais do que uma informação. Ela precisa de 2 ou mais informações. Então, essa vírgula faz o papel de separador de dados. Vocês podem pensar assim, ó. Sabe quando a gente aprende geometria analítica, né? Quando a gente aprende plano cartesiano na escola? A gente não faz um par ordenado assim, 2 e 5, por exemplo. Lembram disso? Quando a gente estuda x e y lá, coordenadas cartesianas na escola, a gente representa os pontos do plano com um par ordenado. Se o meu número for decimal, por exemplo, ao invés da primeira coordenada ser 2, se a primeira coordenada for 2,5, se eu colocar uma vírgula aqui, vai ficar confuso. Então, a gente aprende que, se o número for decimal, eu posso separar essas duas informações por um ponto e vírgula. Certo? Por quê? Porque eu já tenho um número decimal. Então, eu estou dizendo, aqui eu tenho duas informações diferentes. Eu tenho uma informação, que é o primeiro número, que é 2,5, e a outra informação, que é 5. Só que, em inglês, eles não usam a vírgula como separador decimal. Eles usam o ponto. Então, se eles querem separar os dados, eles podem separar os dados com uma vírgula. É essa vírgula que está aqui na parte de cima do teclado de vocês, certo? Então, não pode usar essa vírgula como separador decimal, isso é o mais importante, e ela só vai ser usada em funções que precisam de 2 argumentos, certo? Eu não vou ensinar vocês a utilizarem nenhuma função que tem 2 argumentos, porque essas funções precisam de uma explicação teórica por trás do que são essas funções, o que elas calculam, tá? Mas eu vou mostrar aqui, eu vou só indicar no teclado que tipo de funções usam o botão da vírgula para fazer conta. Esses 2 botões aqui, ó, onde está escrito call, e a função de cima, em amarelo, que está escrito rec, então shift, e esse botão aparece rec. Essas 2 funções fazem conversão de coordenadas polares para coordenadas retangulares e vice-versa.
Como vocês possivelmente não sabem o que são coordenadas polares, não vale a pena eu explicar o botão sem explicar teoricamente o que significa, e aí eu não consigo explicar isso aqui no curso, tá? Quem for fazer cálculo, quem for fazer curso de engenharia civil, vai ver isso em cálculo 2 comigo, inclusive, tá? Então, em algum momento vocês vão aprender a usar essa função. Então, esses dois botões são funções que têm duas entradas, por isso nessas funções eu preciso usar a vírgula. E também, naquele modo que eu falei ontem para vocês, quando eu aperto uma vez o botão de modo, eu tenho cálculos normais, estatística e regressão. Regressão está dentro da opção Stat para quem tem a calculadora que aparece Stat. Regressão é um tipo de medida estatística onde a gente precisa colocar duas informações ao invés de uma, tá? Então, a opção de regressão também usa a vírgula para poder inserir esses dados, certo? Então, não usem essa vírgula. Praticamente, a minha sugestão é, esquece que essa vírgula existe, tá? Vocês não vão usar ela para nada por enquanto. Esquece que ela existe e não usa ela para tentar fazer o separador decimal, certo? É só essa observação, porque ontem me perguntaram lá na aula da noite, e aí o pessoal ficou meio confuso. O meu não possui o pol nem o rec. A sua é a... Possui sim, Manuel, só que eles estão aqui, ó. Dá uma olhada na sua. Em cima do mais e do menos. Não tem? Viu? Às vezes só tá no lugar errado. No lugar errado não, no lugar diferente. Se você apertar Shift mais, aparece o pol com a mesma configuração, tá vendo? Com aquele parênteses para começar. E se eu apertar Shift Rec, aparece. Tudo que tem nessa calculadora tem na sua e a do João. Só que tá eventualmente pode estar num lugar diferente com um botão diferente, tá? Mas tem sim. Só às vezes muda de lugar os botões. Ok, então vamos começar propriamente a nossa aula de hoje, certo? Ontem a gente estava vendo as opções de configurações aqui da calculadora e hoje eu vou falar de uma opção que com certeza vocês vão utilizar na primeira fase do curso já, pelo menos de engenharia civil, porque eu dou a matéria, então eu sei que eu vou cobrar essa conversão. Bom, tá na minha tela inicial, vou apertar uma vez o botão de modo, aparecem essas três configurações. Cálculo normal, cálculo estatístico ou cálculo de regressão, que é um tipo de cálculo estatístico usando duas variáveis. Apertem mais uma vez o botão de modo. Tá? Deixa eu ver como é que fica na calculadora do Emanuel. A tua eu já vou fazer. Quando vocês apertam mais uma vez o botão de modo, Gustavo e a Érica, aparecem essas três opções aqui, DEG, RAD e GRAD. E GRA, não aparece? Aparece essa telinha aqui, ó. Sim, certo? Deixa nessa tela. Quem tem a calculadora como a do Emanuel, essa opção vai vir quando você vier na opção Setup, tá? Isso não é um modo, é uma configuração, só que nessa calculadora é diferente. Então, se você apertar Shift e Setup, vai aparecer uma tela como essa. Apareceu, Emanuel? Ah, eu vi que você colocou. O Shift é para aparecer as 8, daí nessas 8 tem essas. Isso. Então, aquelas lá da outra calculadora estão aqui em DEG, RAD e GRA. É a mesma coisa, tá? Então, para selecionar DEG é 3, RAD é 4 e GRA é 5. Para quem tem essa calculadora aqui, para selecionar DEG aperta 1, RAD 2, GRA 3. Para quem tem a calculadora acho que do João também é no setup, né, João? Eu não sei se fica assim na sua. Fica como essa de baixo fica ou de aparece? Baixo. A de baixo, De baixo, perfeito. Tá bom, então beleza. Então essa de baixo. Ok. Antes de eu explicar o que são cada uma dessas coisas, antes de eu explicar qual delas a gente vai escolher, eu preciso explicar o que são essas três siglas que estão aí, certo? Então, para isso eu vou fazer um puxadinho aqui no meu manual. Isso já tá no manual. Eu vou fazer um puxadinho. Talvez o João já saiba, porque a gente faz isso, né, no nosso curso, mas eu vou
fazer um puxadinho aqui e explicar o que são essas coisas. Vou relembrar um pouquinho de trigonometria com vocês, tá? Esse é o meu objetivo na aula de hoje. Aí depois eu vou falar das funções seno e cosseno, vou falar desses cossenos, seno a menos 1 que tem aqui em cima, tá? Vou falar de tudo isso, então, na nossa conversa de hoje. DEG, esse DEG que está aí, significa degree. Degree significa graus em português. Ou grau, né? Não seria degrees, ou degrees também pode ser. O rad, que está ali em cima, significa radiano. Radiano, escreve radiano mesmo? Tá, não tá certo. Radianos. Então, graus, radianos. E o grá? Alguém sabe o que significa o grá? Que é o que os meus alunos confundem. Eles acham que o grá é de graus. Mas o grá não é de graus. E aí acaba escolhendo a função errada. O grá é grado. Grado é uma outra unidade angular, tá? Em português também é igual. Porque vem do russo, se eu não me engano. É a unidade que alguém lá da parte da União Soviética inventou. Qual é a conversão que a gente tem? Tá aqui em cima. 90 graus. Então, vamos lembrar o graus, né? O graus é o símbolo da bolinha. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, que equivale a 100 graus. Tá? Não é assim, é um G em cima, o símbolo, 100 graus. O que acontece? O grado é uma outra unidade angular, tá? Que ela foi inventada no sentido de, ao invés de trabalhar com 90, 180, 270, cada vez que eu trabalho com 90 graus, isso é equivalente a 100 graus. Então, por exemplo, 270 graus é a mesma coisa que 300 graus. Então, é mais fácil fazer conta com 100, né? 100, 200, 350, do que fazer conta com 90, 270 ou metade de 90, que é 45. Tá? Então, o grado foi uma tentativa de criar uma unidade de ângulo que fosse aí múltipla de 10 e fosse um pouquinho mais fácil de trabalhar. Tá? Fosse múltipla de 100, na verdade, né? Fosse divisível aí por 100, digamos assim. Só que essa unidade não pegou. Então, o que vocês precisam saber com relação a grado, a menos que a professora queira que vocês façam conta em grado, que é muito difícil, a menos que seja um instrumento que faz a medição em grado. O que vocês precisam saber é o seguinte, que esse grá não é graus. Esse grá é outra coisa que não interessa para você, a menos que vocês precisem fazer a conta em grado. Quais são as unidades que interessam para vocês? Radianos e graus. Em geral, em física, usa-se graus para medir ângulo. Em cálculo, usa-se radianos para medir ângulo. Então, vou fazer um remember-se, mas muito curto, de qual é a relação entre graus e radianos, tá? Como que a gente converte uma coisa para outra, que na verdade é usando isso aqui. Mas, o que são essas duas medidas? Por que existem essas duas medidas, tá? Vamos supor que você tem um triângulo, assim, uma medida de um ângulo qualquer. Eu tenho um ângulo aqui que mede uma certa medida em ângulo, por exemplo, 30 graus, tá? 30 graus é uma medida de ângulo, de abertura. O que seria o radianos nesse desenho, tá? Como que eu poderia expressar no desenho essa medida de radianos equivalente ao 30 graus? Eu faço o seguinte, eu venho aqui, por exemplo, nesse eixo horizontal, e meço uma unidade. Então, eu crio um raio de uma unidade. Isso aqui mede uma unidade. Com essa medida, eu vou fazer uma circunferência de raio 1. Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais para o lado para essa circunferência ficar menos feia. Tá? E aí tem um botão de circunferência, mas eu não costumo usar muito ela. Mas tá, acho que dá para ficar. Até que ficou bonitinho. Ok. Então, eu fiz aqui. Eu medi uma medida com uma unidade, um raio de tamanho 1, e fiz uma circunferência. Sabe o que é o radiano associado a esse 30 graus? Tem que ser uma circunferência de raio 1. Essa medida aqui, ó.
Isso aqui vai medir uma certa medida X, que a gente já vai ver qual é, certo? Radianos. Então, o que significa eu converter uma coisa para outra? Significa eu escrever um ângulo ou olhando para a abertura, que a gente calcula em graus, ou ou calculando a medida desse comprimento aqui, ó, desse arco, tá? Que vai ser dado em radianos. Só para que vocês vejam que essa conversão aqui tá bem certinha, o que acontece? Vamos pegar um ângulo de 90 graus, então. Eu vou pegar esse mesmo desenho que tá aqui. Depois eu vou calcular quanto que é o x, tá? Mas eu só vou pegar o meu desenho, colocar aqui do lado. Só que ao invés de fazer um ângulo de 30 graus, eu vou fazer um ângulo de 90. Ângulo de 90 graus é assim, certo? Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Quando é 90 graus, a gente coloca um quadradinho assim com um pontinho, tá? Uma medida própria, um símbolo próprio para dizer que tem 90 graus. 90 graus. 90 graus, essa medida aqui equivale a y radianos. Só que eu sei que 90 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Alguém lembra como que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr. Lembram disso, pessoal aí que acabou de sair do ensino médio, ou então que fez pré-vestibular, ou que estudou? O comprimento da circunferência toda é 2π vezes o raio, tá? Qualquer circunferência. Quanto que é o raio dessa circunferência aí que a gente criou? 1, certo? O raio da circunferência é 1. Então, significa que essa circunferência toda mede 2π. O comprimento dessa circunferência toda aqui é igual a 2π. Esse pedacinho que está aqui, ó. Deixa eu pintar ele de vermelhinho. Esse pedaço que está aqui, ele não é 1/4 de volta? Vocês concordam comigo? A volta inteira, aquele 90 graus é 1/4 da volta toda. Se ele é 1/4, esse pedacinho que está aqui vai medir, vamos calcular lá, vai medir 2π dividido por 4, em radianos, porque é uma medida de um arco da minha circunferência. O 2 aqui de cima simplifica com o de baixo, fica π sobre 2, certo? Que é essa mesma conversão que está aqui. Então, o que acontece? O radiano e o graus, eles estão associados diretamente. A diferença é que o graus mede uma abertura de ângulo, assim, a abertura, e o radiano mede o comprimento daquele arco, certo? Por isso eu tenho que entender que quando eu falo uma medida angular em radianos, então essa medida aqui, né, de π sobre 2 radianos, eu tenho que entender que esse radianos, para mim, eu tenho que interpretar isso como sendo um número real. Por quê? Porque é uma medida de comprimento. O radianos está dizendo para mim o quanto eu teria que andar em cima daquele arco vermelho para me deslocar desse ponto até esse ponto. Isso é uma medida. Se é uma medida, é um número real, positivo nesse caso, né? Acaba sendo positivo, certo? Então, essa é a principal diferença. Graus eu vou calcular pensando em abertura. Radianos, quando eu for fazer conta com radianos, eu tenho que entender que esse radiano, para mim, faz o papel de um número real. O radiano é só para dizer, ó, isso está associado com um ângulo, está associado com uma abertura, tá? É como se fosse, o radiano ali é como se fosse uma unidade de medida, é uma unidade de medida. As mesmas que a gente usa em física, né? Quilômetros, metros, para dizer que aquilo está representando alguma coisa associada a um número, certo? Só para que vocês entendam isso como um número de fato, quanto que é π sobre 2? Se você vier aqui na sua calculadora, tá? Venho aqui na minha calculadora, eu quero calcular quanto vale π sobre 2, o número π dividido por 2. Então, eu posso fazer aqui, shift π, tá aqui embaixo, dividido por 2. π sobre 2 vale aproximadamente 1,57. O que significa isso? Se você tiver numa circunferência de raio 1 e você marcar 90 graus
largar uma formiguinha aqui e fizer a formiguinha caminhar até esse ponto, quantas unidades essa formiguinha vai andar? Aproximadamente 1,57. Certo? Então, é uma medida de distância. É o quanto eu vou andar em cima daquele arco vermelho de uma circunferência de raio 1. Usando essa medida de conversão, deixa eu apagar isso aqui que ficou... O caminho da formiguinha ficou todo rabiscado aqui de novo. Tá aqui. Usando essa conversão, essa relação que tá aqui, ó, que é o que os alunos costumam utilizar, até o que a gente usa para converter uma coisa na outra. Eu uso essa medida aqui para converter radianos em graus, tá? 90 é igual a π sobre 2, ou também o pessoal costuma utilizar aqui 180 é igual a π. Tá? Deixa eu escrever embaixo. Deixa eu escrever aqui embaixo. Depois, isso aqui vai ficar online, vocês podem aumentar a letra o tamanho que vocês quiserem. Então, eu vou diminuir ela um pouquinho. Tá? Então, eu quero fazer só o seguinte, eu quero converter aqui com vocês na mão. Eu sei que 90 graus é a mesma coisa, ou é equivalente a π sobre 2 radianos. Tá? Vamos multiplicar os dois lados por 2. Quanto que é o dobro de 90? O dobro de 90 é 180, certo? 180 graus. Quanto que é o dobro de π sobre 2? É π. Eu posso usar qualquer uma dessas relações para converter radianos em graus. Quem lembra aí de quando estudou isso no ensino fundamental, no ensino médio, vocês usavam 90 está para π sobre 2 ou vocês usavam 180 está para π radiano? Vocês lembram? Só para ver o que vocês já estavam mais acostumados a converter. 180. Geralmente é o 180 que a gente usa, né? 180 graus equivale a π radianos. Como é que eu faço para converter uma coisa na outra? Eu quero converter esse 30 aqui, ó. Eu quero descobrir quanto vale esse x do meu 30. Então, vamos calcular ele. Como é que a gente pode fazer isso? Usando uma regrinha de 3, né? Então, eu quero fazer essa regra de 3 com vocês. 180 graus está para π radianos, assim como 30 graus, que é o que eu tenho aqui, está para x radianos. Quero descobrir quanto vale o x, né? Como é que a gente resolve regrinha de 3? O pessoal que fez matemática básica comigo, a gente não falou de regra de 3, mas a gente viu uma coisa que a gente chama de multiplicação cruzada. Lembram disso? Érica, Gustavo, Emanuel, vocês lembram de regra de 3? Quando a gente tem duas medidas e eu quero converter uma na outra. Eu uso uma medida que eu conheço, eu sei que 180 graus equivale a π radianos, e agora eu quero encontrar quanto que vale em radianos o equivalente a 30 graus. Então, eu faço a multiplicação cruzada aqui. Vou fazer a multiplicação. 180 graus. Como é graus, radiano, eu posso tirar a unidade de medida. Então, 180x está para 30 vezes π. Vou isolar o meu x. 30π, o 180 está multiplicando, passa para lá dividindo. Simplificação de frações, que a gente viu lá na nossa aula de matemática básica. Por quanto que eu posso dividir essa fração? Tem 30 embaixo e 180 em cima. Posso dividir por que número em cima e embaixo para tentar simplificar a minha fração o máximo possível, para deixá-la o mais simples possível. Dá para dividir por 30, não dá? 30, então eu vou simplificar a fração por 30 em cima e embaixo. Portanto, eu vou ter 30 dividido por 30 é 1, vai sobrar só o π. 1 vezes π, que é só o π. Deixa eu apagar esse 10 aqui, para não confundir. 10 é o número da página, tá? Do manual. 180 dividido por 30, 18 dividido por 3 é 6. Portanto, qual é a medida em radiano
equivalente a 30 graus, π sobre 6. Vou colocar o meu π sobre 6 aqui em cima. Esse cara aqui equivale a π sobre 6 radianos. Eu poderia fazer essa conversão com qualquer unidade angular, tá? Só que a calculadora faz isso para mim, ela consegue fazer essa conversão, certo? Vamos tentar fazer essa conversão usando aqui os modos da minha calculadora. Então, como é que funciona para a gente converter uma coisa na outra aqui na calculadora? Tem dois modos, tá? Eu vou mostrar dos dois jeitos. Primeiro, quem está usando a calculadora que não tem visor natural. Vai lá no modo e coloca a calculadora no modo de cálculo primeiro, tá? Então, modo de cálculo. Todo mundo, mesmo quem tem a outra calculadora, pode fazer o modo de cálculo. Vai ficar só o D ali em cima, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Como está em D, significa que a minha calculadora vai me responder as medidas, na verdade, eu tenho que trabalhar com graus, porque o D significa graus. D significa, vamos lá? O D está associado com degree. Quando eu seleciono essa opção, ali em cima aparece um Dzinho, ali em cima aparece um R e aqui em cima aparece um G. Um G, não um 6. O modo padrão da minha calculadora é graus. Por isso que quando eu reseto ela, ela começa sempre com esse D, certo? Então, vamos fazer essa conversão aqui primeiro, que é mais fácil. Como a minha calculadora está em graus, eu quero que vocês digitem 90 na tela. Digitaram? 90? Faz 90 e aperta igual. Tá 90 aqui e tá 90 embaixo? Todo mundo pode fazer, tá? Independente se tem visor natural ou não, a medida vai ser a mesma. O que vai mudar é a resposta depois. Todo mundo tá com a calculadora com D aqui em cima, 90 na tela de entrada e 90 na tela de saída? Sim. Agora, então, vamos converter, digamos assim. Eu vou mudar o modo de exibição desse número. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Não, não vai funcionar. Então, desse jeito, eu achei que funcionava, mas não vai funcionar. Eu vou ter que mostrar usando o botão mesmo de conversão. Deixa eu... Bota um pin aí nessa conversão de uma coisa para outra, tá? Primeiro, deixa eu explicar os três botões que estão aqui, essas funções aqui, essas três funções. Depois eu já mostro como é que a gente converte uma coisa na outra, certo? Então, deixa eu fazer... Eu achei que ia funcionar quando eu mudasse de modo, porque em alguns casos funciona, mas não deu certo. Deixa eu colocar uma paginazinha aqui. Antes de eu explicar essas três funções. Então, vamos voltar aqui. Uma vez modo, duas vezes modo. Isso aqui configura que tipo de unidade angular você vai usar para fazer a conta, certo? É isso que vai indicar aqui. Se eu vou fazer a minha conta com graus ou se eu vou fazer a minha conta com radianos, tá? O grado, esquece, finge que ele não existe. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que a gente calcule uma função trigonométrica, seno, por exemplo. Eu quero calcular seno de... Seno não, cosseno que vai dar 1. Cosseno de... Não, tá certo, seno. Seno de 90 graus, tá? Com a medida em graus. E eu quero calcular seno de π sobre 2 radianos. Certo? Eu já sei que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Alguém lembra aí quanto que é seno de 90? Seno eu calculo na vertical, aqui eu calculo seno. Cosseno eu calculo na horizontal, certo? Se eu quero 90 graus é um arco inteiro aqui, 90 graus. Eu faço a abertura e marco aqui na vertical. Essa medida vale 1 porque o círculo trigonométrico a gente marca em cima de uma circunferência
de raio 1. Então, eu já sei que seno de 90 graus é igual a 1, tá? Dá para fazer com vários outros ângulos, mas eu vou usar um ângulo que a gente conhece aí. Seno de 90, seno de 90 graus eu já sei que é 1. Eu quero que vocês calculem isso na calculadora. O professor pode colocar qualquer ângulo, 45, 68, 93, o ângulo que for, tá? O que é importante é que vocês saibam colocar a calculadora no modo certo. Então, façam aí comigo, ó. Eu quero fazer essa conta. O argumento que eu vou usar na minha função trigonométrica tá em graus, não tá? Então, eu vou ter que vir aqui na minha calculadora e escolher como argumento, não o meu gato, esse, que tava ali na câmera. Vou ter que escolher como argumento da minha calculadora o ângulo em graus. Por quê? Porque eu quero fazer a conta usando 90 graus. Então, eu quero que todo mundo coloque a sua calculadora na função de graus. Na minha, eu vou ter que apertar modo, e escolher a opção 1. Para ter certeza que está em graus, tem que aparecer um D aqui em cima. Todo mundo está com D em cima ali? Se tiver D, significa que a calculadora está fazendo os cálculos em graus. Agora, eu vou calcular seno de 90. Seno está aqui, é o botão do seno de 90. Não precisa colocar parênteses e não precisa colocar o graus, porque a calculadora já está em graus. Aperto igual. Deu 1. Todo mundo, quando calculou seno de 90, deu igual a 1? Sim. Então, seno de 90, se eu não lembrar, por exemplo, do círculo trigonométrico, tá? Eu calculo aqui, seno de 90 igual a 1. Vamos ver se todo mundo realmente está com a calculadora funcionando. Quanto que é seno de 68 graus? Com 2 casas decimais depois da vírgula arredondadas. Eu já tinha dito que era 1, então vocês já sabiam a resposta. Agora eu quero que vocês me digam quanto que vale seno de 68 graus. A calculadora já está em graus. É só limpar e fazer a conta com seno de 68. Com 2 casas decimais, arredondando, fica 92 ou 93? Seno de 68. Com 2 casas, esse 2 vira 3, né? Certo? Só lembrando. Então, aqui, vou colocar com 3, só porque esse 2, 7 dá bastante diferença, né? Mas se fosse só com 2, ficaria 93. Tá? Por quê? 68 graus... Vamos ver mais ou menos onde está o 68. Tudo é 90, aqui é 45, metade de 45 é 75. É, mais ou menos 75, né? 77, alguma coisa. O 68 está mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos isso aqui vale 68 graus. Então, é uma medida bem pertinho de 1, quase 1. De fato, deu ali, ó, 0,92, tá? Quanto mais próximo de 90, maior vai ser o meu ângulo. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quanto que vale cosseno de 35 graus? Cosseno a gente mede na horizontal agora, é outra função trigonométrica. Então, calculem para mim com 3 casas, tá? 3 casas ou um arredondamento na terceira. A calculadora já está em graus. Então, certifica-se que está em graus, coloca aqui a medida que você quer. Cosseno. Deu uma diferença aí que eu acho que alguém usou seno. Cosseno, que é outra unidade, cosseno de 35. Eu quis enganar vocês agora, eu quis trocar a função. Cosseno de 35. Agora deu, Érica? Deu? 819. Então, cosseno, aproximadamente 819. Que outra função trigonométrica a gente tem aí? Tangente. Então, eu quero que vocês calculem para mim quanto vale tangente de 22 graus. Outra medida agora. Tá tudo em graus, certo? Então, certifica-se que está em graus e aplica a função. Ali acho que tá tan, né? Tan. Tangente de 22. Vamos ver então. Tangente de 22 graus. Como já está em graus, é só colocar 22. 0, aproximadamente 40. Então, acho que vocês entenderam. Se tá o D em cima,
toda vez que eu for fazer um cálculo seno, cosseno, tangente, eu vou ter que colocar a minha unidade de medida em graus, porque ele vai calcular seno, cosseno e tangente dessa medida em graus, tá? Agora, eu quero que vocês verifiquem o seguinte. A gente acabou de ver antes que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, certo? Essas duas medidas são equivalentes. Uma mede o ângulo, a outra mede o comprimento aqui que a formiguinha tem que andar. Se eu calcular seno de π sobre 2, tem que dar o mesmo 1 que deu seno de 90, porque 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2, é equivalente a π sobre 2 em radianos. Deixando a calculadora com o D, tá? Não muda o modo, deixa como D. Eu quero que vocês calculem quanto vale seno de π sobre 2. Isso aqui. Deixa a calculadora no D, tá? Só para mostrar como vai dar errado, por isso que tem que tomar cuidado. Deixa no D e calcula seno de π sobre 2. Só um cuidado. Como tem π sobre 2, tem que usar o parênteses, tá? Porque o seno vai ser resolvido antes do π. Antes do dividido por 2. Então, se tem um argumento maior ali dentro do seno, uma divisão, uma soma, tem que colocar um parênteses para ter certeza que o seno vai estar pegando o π e o sobre 2, certo? Então, seno de π sobre 2 dá isso ali, ó. Apareceu esse número aqui na calculadora de vocês? Colocando parênteses, tá? Vou fazer sem parênteses para vocês verem que vai dar outro número. Vai dar seno de π, que é outra coisa, dividido por 2. Ah, tá. Aqui ele fez, não sabia, achei que ele fazia primeiro. Eu coloco parênteses por via das dúvidas, tá? Eu coloco parênteses para ter certeza. Deu 1, tinha que dar 1. Porque é a mesma coisa. Não deu. Por que que não deu? Como a minha calculadora está em D, ele está entendendo que esse π sobre 2 que você colocou aqui é equivalente a π sobre 2 graus. Porque você está com a calculadora no modo D. π sobre 2 eu falei agora há pouco que é mais ou menos 1,57, lembra? Eu fiz π dividido por 2. Calcula aí, ó, eu vou anotar o número que deu. Deu, se eu calcular seno, só para vocês verem, se eu calcular seno de π sobre 2 com a minha calculadora em D, ele vai fazer a seguinte conta, ele vai entender que ele está calculando seno de 1,57 graus, mais ou menos, tá? Porque π sobre 2 tem mais casas, né? Mas mais ou menos 1,57. A gente calculou, deu 0,027. Façam o seguinte, com a calculadora em D, calculem seno de 1,57. π sobre 2 em graus é como se fosse aquele número, que é 1,57 mais ou menos, em graus. Aperta igual. Quanto que deu? A mesma coisa que deu aqui, tá? Então, qual que é o erro mais comum dos alunos? Quando você vai calcular uma função trigonométrica e o argumento dessa função trigonométrica tiver em radianos, o que a gente faz o tempo todo quando a gente está trabalhando em cálculo, eu tenho que estar com a calculadora no modo certo. Porque a calculadora precisa entender que esse π sobre 2 não é π sobre 2 graus, e sim π sobre 2 radianos, que é a mesma coisa que 90 graus, não 1 grau, tá? Então, olha a diferença. Se eu calcular seno de π sobre 2 com a minha calculadora em D, isso é mais ou menos calcular seno de 1 grau. Se eu calcular seno de π sobre 2 com a minha calculadora em radianos, isso é a mesma coisa que calcular seno de 90 graus. Olha a diferença, 1 grau para 90 graus, certo? Então, tem que estar a calculadora no modo certo. Se eu quero calcular π sobre 2 é uma medida em radianos, não posso fazer isso, tá? Vou deixar aqui, só para que vocês vejam mais ou menos, tá? Que isso é equivalente, digamos assim, a fazer seno de 1,57 graus.
Isso aqui dá 0,027 aproximadamente, que é muito diferente de 1. Muito diferente de 1, tá? Esse número é quase zero, né? Então, vocês poderem comparar aí uma coisa com a outra. Deixa eu colocar esse carinha aqui. E essa anotação, eu vou só colocar o seguinte, um traço aqui, para dizer, não pode, tá? Isso aqui está errado. Então, eu posso sim fazer conta com radianos? Posso, mas a minha calculadora tem que estar no modo certo. Então, vamos fazer essa conta para ver se isso aqui vai dar certo agora. Vamos conferir. Calculadora está em D, seno de 90 graus, deu 1. Fechou, realmente é isso aí. 90 graus, calculadora em graus, dá a resposta certa. Agora, a gente vai mudar a calculadora para radianos, certo? Vamos mudar a nossa calculadora para radianos. Então, modo, radianos, que é o 2. Apertei 2. Aqui em cima tem que aparecer um R. Apareceu R na calculadora de vocês? Todo mundo está com um Rzinho aqui em cima? Sim? Então, agora, como está em R, toda conta trigonométrica que eu fizer, eu vou ter que colocar a minha medida de ângulo em radianos. Então, vamos lá. Seno de π sobre 2. Coloquei o parênteses, porque eu sempre coloco parênteses por via das dúvidas. Aperto igual. Qual é o resultado que aparece? 1. Certo? Por quê? Porque eu coloquei uma medida de ângulo que está na unidade certa da minha calculadora, que realmente está em radianos. Então, se a minha calculadora aqui tiver com D, vai dar 1. Aqui, se tiver com R, também vai dar 1, porque é a mesma coisa, certo? Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. Se tiver usando o número em radianos, a calculadora tem que estar em radianos. Se tiver usando a medida do ângulo em graus, a calculadora tem que estar em graus. Só para que vocês vejam que também dá errado, o que acontece nesse modo se vocês calcularem seno de 90? Quanto que dá se vocês colocarem seno de 90 com a calculadora em radianos? Seno de 90, mas a calculadora está em radianos. Quanto que dá isso? Dá outra coisa, tá? Ele vai entender aquele 90 como se a formiguinha tivesse andado 90 unidades de medida em cima de uma circunferência de raio 1, tá? Então, isso aqui vai dar 0,894, digamos assim, o que também está errado, tá? Também está errado. Então, se usou em graus, eu não preciso colocar o símbolo aqui, tá? Mas eu preciso que a minha calculadora esteja no modo certo. Deixa eu fazer um teste. Certo. Na calculadora de vocês, que eu vou explicar daqui a pouco, na calculadora de vocês, tem um botão para colocar graus, tá? Esse botão aqui, ó. Identifiquem na calculadora de vocês. Esse botão com uma bolinha, minutos e segundos. Acharam o botão? Geralmente ele é o mesmo botão do B. Estão vendo o botão aqui? Graus, minutos e segundos é para a gente fazer conta com horas, por exemplo. Tá? Identificaram o botão? Esse botãozinho aqui, ó, ele vai botando uns símbolozinhos ali. Sim, esse botão serve para a gente fazer conta com horas, por exemplo, com unidades que tem base 60, né? Horas, minutos, segundos. Se a minha calculadora tiver com R de radianos e você colocar seno de 90 e colocar esse graus aqui, não vai fazer diferença, tá? Porque a calculadora está em radianos. Apertei igual, o mesmo 0,89 ali que deu problema antes, certo? Então, não adianta você tentar colocar um graus ou tentar escrever radianos. O que importa na hora de fazer o cálculo é a unidade de medida que está aqui em cima. Se está em radianos, ela vai interpretar aquele número como radianos. Se está em graus, ela vai interpretar aquele número como graus, certo? Eu vou fazer um intervalinho agora, mas antes eu queria só fazer uma conversão de uma dessas coisas esquisitas que a gente calculou aqui, ó. Tá? De um desses caras que estão aqui. Deixa eu colocar uma página aqui a mais. E aí eu quero que vocês me ajudem a converter uma coisa com a outra. Vamos pegar o de 35 aqui, que múltiplo de 5 geralmente fica um pouco mais fácil. Vou lá.
Calculamos lá na nossa calculadora. Certo? Aí eu já aproveito aí o pessoal que participou da aula de matemática básica para lembrar de simplificação de fração. Então, vamos lá. Vou fazer um azulzinho. Esse. Aqui em azul. Nossa calculadora estava em B, certo? Em graus. A gente calculou cosseno de 35 e viu que dava mais ou menos 0,819. Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam comigo, depois eu libero vocês para o intervalinho. Quanto que dá 35 graus em radianos? Vocês conseguem converter uma coisa para outra comigo? Lembrando, como é que eu faço para converter graus em radianos? Depois eu uso esse exemplo para mostrar ali na calculadora também como é que faz para converter, tá? Só que aí eu vou explicar por que o da calculadora tem que tomar cuidado. Se você quer converter qualquer medida em graus para radianos ou vice-versa, você precisa de uma medida de base, uma medida de referência. A medida de referência é que 180 graus equivale a pi radianos. Então, o que está em azul é o que eu sei, o que está em vermelho, que eu vou colocar agora, é o que eu quero converter. Resolvam uma regra de 3 e me digam quanto vale o x. Na forma de fração, o mais simplificada possível. Regra de 3 faz multiplicação cruzada, né? Isso aí. Então, me digam quanto vale o x usando a multiplicação cruzada e simplificando o máximo que der para a fração. Se não der para simplificar muito, não tem problema, tá? Sete pi sobre 36. Vamos ver se mais alguém chega nesse resultado, João. Dá um tempinho mais pro pessoal. É sobre 36, né, Érica? Só que aí ficou com menos. Beleza. Então, se eu for fazer, vai ficar 35 pi. E esse 180 que vai multiplicar o x vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim. Imagino que vocês chegaram nessa fração, certo? Aí eu posso dividir por 5. Vai ficar 7π, 180 dividido por 5, 18 dá 3. Sobra 30, 30 dá 6. Então, 7π sobre 36. Isso significa que 30, aqui sem o graus. 35 graus é a mesma coisa que 7π sobre 36 radiano. Então, eu quero que vocês coloquem lá na calculadora de vocês agora cosseno de 7π sobre 36. Eu colocaria com parênteses porque para ter certeza, tá? Só que a calculadora de vocês agora está em que modo? Em rad, né? Porque eu estou colocando uma unidade que tem que estar em radiano. Então, vamos lá. Cosseno, abre parênteses, 7π. Não precisa colocar o vezes, tá? Ele entende que 7π é 7 vezes π, dividido por 36. Fechei. Calculadora em rad. Apertei igual. Deu o mesmo número? Deu, né? Deu aquele mesmo nosso número de antes, tá? Então, o que é importante quando eu vou trabalhar com radianos e ângulos? Saber que eu preciso converter uma coisa para outra e que a calculadora precisa estar no modo certo. Ah, professora, eu gosto sempre de trabalhar com ângulo, com graus. Em geral, é o que os alunos preferem, mas nem sempre eles vão ter essa medida em graus, tá? Por quê? Porque, por exemplo, em cálculo, a gente calcula cossenos e senos de valores que não estão diretamente relacionados com π, certo? Então, nesse tipo de situação, eu preciso estar com minha calculadora em radianos. Vou dar um exemplo aqui.
Em cálculo, a gente calcula, por exemplo, cosseno de 2, cosseno de 1, cosseno de menos 1. E esse 2, 1 e menos 1 não é graus, é radianos. Quando eu só escrevo cosseno de 2 lá, quando eu estou trabalhando em cálculo, por exemplo, isso aqui significa cosseno de 2 radianos. Tá? Então, não tem π, não tem nenhuma relação com π. Você até consegue converter 2 radianos em graus. Dá para fazer isso, eu posso até fazer aqui com vocês, essa conversão. Mas não vai ter um valor, essa medida não vai estar lá num círculo trigonométrico, por exemplo, tá? Porque no círculo trigonométrico só tem medidas de ângulos que estão associados com π em radiano. Π sobre 2, π sobre 3, 3π sobre 6, algumas coisas desse tipo, certo? Quanto que é cosseno de 2 radianos, se eu fizer na minha calculadora? Calculadora em rad, cosseno de 2, dá quanto quando a gente aperta igual? Mais ou menos quanto? Aproximadamente quanto? Cosseno de 2, que é uma medida que aparece aí em cálculo. Cosseno de 2 com a calculadora em radianos, isso dá aproximadamente menos 0,416. Tá? Então, é uma medida completamente diferente. 2 radiano não vai ter em nenhum círculo trigonométrico, não é uma medida que depende de π, certo? E mesmo assim eu tenho que saber calcular esse cara que está aí. Antes do nosso intervalo, será que vocês conseguem calcular quanto que dá 2 radianos em graus? A gente só fez o contrário, né? A gente tinha graus e transformou em radiano. Será que vocês conseguem calcular quanto vale isso? Eu sei que 180 equivale a π radianos. Quanto que vale o meu x ali? Vamos ver como é que ficaria essa regra de 3. O rad e o graus eu posso cortar, então ficaria 2 vezes 180, que é 360. O π vai estar multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. É isso aqui. Quanto que é 360 dividido por π graus? Vamos fazer a conta. 360 dividido por π. Mais ou menos 115 graus. Tá? Mais ou menos, aproximadamente, tá? 115 graus. E ainda tá quebrado, né? Eu vou até colocar o decimal aqui para mostrar mesmo que tá quebrado. Vou colocar assim, 14,6. 114,6 graus. Tá? Então, tem que saber converter, porque nem sempre vai ser π sobre 2, π sobre 3, π sobre 5. Pode ser um número aí em radianos que não tenha nem π, e a gente tem que saber trabalhar com ele também, certo? Vou fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos. Deixa eu parar aqui a gravação.